No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Pela via dolorosa, triste via em Jerusalém, os soldados caminhavam com Jesus e a multidão gritava para ver quem carregava aquela cruz. Ele sangrava e cansado continuava a caminhar, com o peso de uma cruz por levar. Mas a multidão gritava e pediam para o crucificar. Pela via dolorosa, que é o caminho da dor, como ovelha ia Cristo, meu Senhor. E foi Ele quem se entregou por seu amor, por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário foi morrer. Pela via dolorosa, que é o caminho da dor, como ovelha ia Cristo, meu Senhor. E foi Ele quem se entregou para pesas na cruz. Pela via dolorosa, que é o caminho da dor, como ovelha ia Cristo, meu Senhor. E foi Ele quem se entregou por seu amor, por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário foi morrer. Mas o sangue que Ele derramou ainda tem poder para salvar todo aquele que nele crer e nele acreditar. Pela via dolorosa, que é o caminho da dor, como ovelha ia Cristo, meu Senhor.
por ti e por mim, pela via dolorosa ao Calvário foi morrer. Mas, Maria, tem calma. É verdade que Jesus morreu, é um facto. Mas não há nada que possamos fazer. Tu não percebes, João? Ele era mais do que teu mestre. Ele era mais do que meu filho. Ele era o Messias. Mas então, porquê é que Deus nos abandonou desta maneira? Ele não quer saber de nós, não se lembra de nós. Não digas isso, Maria Madalena. Deus nunca nos deixará sós. Então, mas como é que se explica a morte de Jesus? Ele não era o nosso Redentor, o enviado de Deus? Como queres que te explique? Sempre pensei que o enviado de Deus, com o seu poder, derramasse os ímpios e com a sua sabedoria reinasse sobre as nações. Mas Jesus entregou-se à morte. O que é que podemos fazer? Sim, é verdade. Ele sempre disse que seria assim. Nós é que estávamos cegos. Não quisemos acreditar. O mundo está caído em desgraça. Toda a nossa volta está podre. Tanta corrupção, tanta falsidade. Eu estava perdida, sem esperança. Mas ele, Jesus, falou-me de uma vida melhor, da paz que nele podemos encontrar. Ele era a luz do mundo. O mundo está perdido na escuridão. A luz do mundo é Jesus. Sua glória é maior do que o brilho do sol. A luz do mundo é Jesus. Vem para a luz que te pode mudar. Aceita a luz que Deus te quer dar. Tu estás cego, mas poderás ver. A luz do mundo é Jesus. No céu a luz do sol não mais brilhará. A luz do mundo é Jesus. Só a luz de Jesus se verá lá no céu. A luz do mundo é
Salomé. Ainda bem que aparecem. Oh Maria, nós nunca te iríamos deixar só numa situação destas. Como estão os outros discípulos? Por onde andam? Alguns estão revoltados, outros consolam-se a si mesmos, mas o pior foi aqueles que foram embora e deixaram de crer em Jesus. Como é que isso é possível? Deus sempre foi tão bom para nós. Olha, mas agora põem em causa se ele era realmente o Filho de Deus. Mas Jesus era o Messias. Todas as coisas que ele dizia e todas as coisas que ele fazia era sobre o reino de Deus. Era ele. Sim, é verdade. Sabem, ele não era um homem qualquer. Ele era uma pessoa especial. Quando é que foi isso? Sabem, eu acho que isso foi no batismo. Foi no batismo. João, ele batizava nas margens do Rio Jordão. E sabem, ele batizava aqueles que se arrependiam. Muitos pensavam que ele era o Messias. Eu próprio pensava que ele era o Messias. Mas ele dizia que não. Yeah! Come on, everybody! Yeah! Apareceu um homem chamado João. Ele andava a batizar numa deserta região. Dizia a todos: arrependam-se do mal. E o poder do que dizia era tal que toda a gente da Judeia e da cidade vinham logo ter com ele para ouvir a verdade. E cada um, confessando o seu pecado, era logo no Jordão por ele batizado. Ele era a voz. Yeah! Ele era a voz. Ele era a voz. Yeah! Ele era a voz. Ele era a voz. Voz que clama no deserto: preparai o caminho ao Senhor. Foi então que Jesus apareceu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João disse isto, eu tive a certeza que ele era o Messias, o prometido, o ungido. João Batista batizou-o. E logo depois disto, eu e os outros discípulos seguimos-lo. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sim, podemos compará-lo a um cordeiro sem mácula, que é morto para a expiação dos nossos pecados. Ele nunca errou, mas mesmo assim teve uma morte tão cruel. Mas poderá isso querer dizer que a morte de Jesus não foi um acidente? Não, mais uma vez eu digo, é sim. Não, ele não era um homem qualquer, ele era especial. Claro que não. Toda a vida de Jesus está cheia de milagres. Ele curou os enfermos, fez os cegos voltarem a ver, os surdos a ouvir, expulsou os demónios, fez os coxos a andar, até ressuscitou os mortos. Ele era um homem cheio de poder. Eu posso lembrar-me de tudo aquilo que vi. As pessoas vinham ter com ele com os mais diversos problemas e ele os ajudava com tanto amor, com tanto poder que eu nunca havia visto. Ele é um milagre para mim. Ele é um milagre para mim. Cura os enfermos, expulsa os demónios, ressuscita os mortos. Um milagre para mim. Ele é um milagre para mim. Nunca houve quem perdoasse pecados. Ele é um milagre para mim. Será que te lembras do vinho das bodas
Os jarros estavam vazios. Ele disse: enche-os com água. O vinho era divinal. E quando o cego estava no caminho a gritar, Misericórdia clamou. Jesus nos olhos tocou, então logo voltou a ver. Ele é um milagre para mim. Ele é um milagre para mim. Cura os enfermos, expulsa os demónios, ressuscita os mortos. Um milagre para mim. Ele é um milagre para mim. Nunca houve quem perdoasse pecados. Ele é um milagre para mim. Lembras-te quando a comida ele multiplicou? Haviam só 5 pães, Haviam só 2 peixinhos. mas toda a multidão alimentou. E Lázaro morto foi ressuscitado por Jesus. Eu disse: por que demoraste? Ele disse: abram o túmulo. E Lázaro voltou a viver. Ele é um milagre para mim. Ele é um milagre para mim. Cura os enfermos, expulsa os demónios, ressuscita os mortos. Um milagre para mim. Ele é um milagre para mim. Nunca houve quem perdoasse pecados. Nunca houve quem perdoasse pecados. Ele é um milagre para mim. Ele era mesmo um milagre. Sim, é verdade. Ele fazia milagres, tinha todo esse poder. Mas há uma coisa que eu não percebo. Porquê que ele não saiu daquela cruz e veio mostrar todo esse seu poder? João, tu não percebes? Jesus fazia sempre as coisas de maneira a surpreender-nos. Lembras-te quando lhe perguntaram se deviam pagar o tributo? Sim. Queriam apanhá-lo em falso. É verdade. Deus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele falava com muita sabedoria. Ele era tão sábio. Não sei onde fora buscar tanta sabedoria, sendo um homem tão humilde. É verdade, mas mesmo sendo humilde, ele falava aos pobres, aos humildes, e para que eles compreendessem, falava-lhes por meio de parábolas. Ai, as suas parábolas, como eu me lembro delas. Sentávamos todos à sua volta e ele falava sobre as coisas maravilhosas do reino de Deus. Quem ouve Jesus não tem casa na areia, pois vem a tempestade e a rocha se mantém. Quando alguém se arrepende, no céu há alegria, tal como o pastor ao ver a ovelha perdida. Amar o próximo como o samaritano que acolheu o ferido e dele cuidou. E Deus ama os seus como o pai ao filho pródigo que o rejeitou, mas arrependido voltou. Assim por parábolas nos falou, o reino de Deus nos explicou, e deste modo
toda a iniquidade será separada como o joio do trigo será queimada. Quem ouve a Deus é como uma semente que cai em bom terreno e dá bom fruto. Se por parábolas nos falou, o reino de Deus nos explicou, e deste modo se maravilhavam quando Jesus falava. E assim Jesus sobre o reino de Deus nos ensinava, sempre em parábolas, aos corações revela, com sua palavra seduz. Queremos conhecer, ensina assim Jesus. 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 Já desde criança que ele era assim. Lembro-me uma vez que o perdemos em Jerusalém e fomos dar com ele no templo a falar sabiamente aos homens que lá estavam. Porque quem não se arrepender como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. Que disseste, João? Eram estas as palavras de Jesus? Não te lembras? Sempre que algum de nós lhe perguntava qual seria o maior no reino dos céus, ele respondia desta forma. Sim, eu lembro-me. Sabes, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus. Ele era um homem tão bom, não excluía os humildes e amava sobretudo as crianças. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de nenhuma forma entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilha como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. A primeira vez que eu o vi, sim, foi na Judeia. A primeira vez que eu o vi, sim, foi na Judeia. Eu vi gente à volta, muita gente à volta, meninos vir a correr. Alguns não queriam, mas Jesus disse: deixai-os vir para mim. A primeira vez que eu o vi, ele falava às crianças. A primeira vez que eu o vi, ele falava às crianças. Têm de ser crianças para entrar no reino.
palavras que possam explicar. Por todas as coisas que eu tenho visto e ouvido, eu consigo ter a certeza que Jesus é o Filho de Deus. E nada me pode tirar esta certeza. Nada, nada mesmo. Nem mesmo a sua morte. Bem, com esta história toda, nem nos apercebemos do raiar do sol. É verdade, já é de madrugada. Então vamos. Mas vão onde? Vamos perfumar o corpo de Jesus. É o mínimo que podemos fazer. Sim, é o mínimo que podemos fazer para o nosso mestre. Sim, vão em paz, filhas. Oh, Maria, não fiques assim. Nós fomos todos apanhados de surpresa, ninguém esperava que isto acontecesse, mas Jesus morreu e não... Pode parecer loucura, mas no fundo do meu coração eu sempre acreditei que tudo isto que acontecia a Jesus iria de facto acontecer. Que dizes, Maria? Sim, no fundo eu sempre acreditei que isto iria lhe acontecer, mas eu nunca acreditei foi que ele seria rejeitado desta forma pelos homens. Sim, é verdade. Nós estávamos cegos, não quisemos acreditar. Ele sempre disse que iria ser assim. Eu lembro-me bem que era disto que ele falava na última vez que comemos juntos. Eu lembro-me. É dada a última ceia na presença do meu Senhor. Partiu o pão e, tendo dado graças, o abençoou. Isto é o meu corpo que é dado entre vós. Fazei isto em minha memória, até que eu do alto volte. É dada a última ceia na presença do meu Senhor. Tomou o cálice e, tendo dado graças, o abençoou. Isto é o meu sangue que é dado entre vós. Fazei isto em
Já as profecias diziam que ele seria rejeitado pelo seu povo e que seria entregue como uma ovelha para o matadouro. Seria esse o plano de Deus? Enviar o seu filho para nos salvar e antes que pudesse acontecer, deixá-lo morrer nas mãos do seu povo. Mas que triste fim para nós e que morte tão vã! Não, a sua morte não foi vã. Existe um propósito para tudo. Jesus veio, nasceu e não pode ser esse o final da sua missão. Mas tu achas que ele irá voltar? Haverá alguma possibilidade? Mas isso é impossível, João. Eu lembro-me daquele dia quando eu o conheci. No seu olhar eu via o alento da humanidade, mas as profecias que ele lia proferiam grande rejeição. Ele iria morrer. Por salvar, nasceste com a missão de Deus. Eu sei, eu acredito, irás quebrar o mal que nos separa de ti. Irás pagar o preço, tens o poder. A morte não te pode prender. Eu lembro-me daquele dia que na cruz sofria de dor. Num grito então perdia perdão para todo pecador. O meu ser então se comoveu. No Calvário vi o amor do meu Deus por mim morrer. Mas sei, eu acredito, virá o tempo em que nada nos vai separar. Eu sei que há redenção em ti. Seria esse o plano de Deus, nesse o seu grande amor, seu filho entregar e pelas nossas mãos morrer nesta cruz para nos salvar. O Filho do Homem foi entregue à morte para nos salvar. Como perceber que quiseste dizer? Quais os planos de Deus? Foi por mim, Deus, te sofrer, Deus. Voltarás, Deus. Eu sei. Ressuscitou.
maravilhoso